Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 5, agora a partir do versículo de número 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Fazendo então uma recapitulação do que nós aprendemos aqui no Evangelho de Lucas até o capítulo 5, nós vimos que Jesus, ele estava vivendo ali na Galileia, e ali ele foi convidado para trabalhar como mestre, como o rabi, o rabino na sinagoga daquele lugar, e ele era realmente o mestre. Ali ele teve a sua primeira comunidade, o seu grupo de discípulos, membros ali daquela comunidade, frequentadores da sinagoga, que aprendiam semanalmente as Escrituras com Jesus. Ele ali tinha o seu trabalho, tinha os seus amigos, tinha a sua comunidade, a sua convivência. Ele viveu ali até os 30 anos de idade. Ele era remunerado, era o seu trabalho. Ele vivia escolhido ali, chamado, convidado pela comunidade para ser o rabi, o mestre. E então gostariam que ele permanecesse ali a vida toda. Estavam extremamente satisfeitos com o seu trabalho de mestre. Pedro o chamava de mestre. Até que um dia aconteceu um milagre e Jesus, então, naquele momento, ele realizou ali o propósito, se cumpriu o que ele já havia avisado para a comunidade ali da Galileia, onde ele trabalhava, recebia, vivia como o mestre, como o rabi. Ele disse: eu não poderei permanecer para sempre aqui nessa cidade, nessa vila, com vocês, trabalhando com os pescadores, trabalhando com a comunidade, com a cidade em geral e até as redondezas. Não poderei ficar só aqui, porque eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma vocação, eu tenho uma ordem para ir por outras cidades também. Eu vou precisar levar este evangelho do reino, pregando, ensinando em outras cidades. Ele estava se referindo a lugares bem mais distantes. Sair da Galileia, ir para a Judéia, ir até Jerusalém, ir a Samaria, ir por todas as regiões também próximas, outras cidades em outras regiões. Isso se confirmou no dia da pesca maravilhosa, da pesca extraordinária, onde então os membros ali da sua sinagoga, da sua comunidade, a qual Jesus liderava uma comunidade local, os membros então perceberam que ele era mais do que um rabi, do que um rabino. Ele realmente era alguém com a unção do Espírito Santo como um filho de Deus, como alguém realmente diretamente com o ministério ligado a Deus, enviado por Deus, no poder, na unção do Espírito Santo. Era o que Jesus já havia avisado, já estava sendo pregado, já estava sendo comunicado, e agora eles confirmaram, tiveram a confirmação pela pesca maravilhosa. Então, já nesse momento, a mente, o coração de Pedro, André, Tiago e João, que eram membros ali da comunidade, trabalhavam como pescadores, e Jesus estava ali com a multidão, chamou a Pedro, pediu o seu barco, ou requisitou o seu barco. Pedro cedeu ao rabino para que ele ensinasse do barco a uma multidão que se posicionou na areia da praia. Então, a partir desse momento, o coração e a mente desses apóstolos já estava pronto. Já é hora, com esse sinal, de Jesus começar a manifestar estes sinais, estes milagres para as outras cidades. É hora de partir, é hora de sair. Eles terão que nomear outro rabino, outro mestre, outro dirigente para
à sinagoga, e Jesus então vai levar os que ele escolheu, os que ele chamou, vocacionou, e eles, vendo os sinais, os milagres, creram que Jesus iria sustentá-los, cuidar, guardar, que eles não teriam falta de nada, pois Jesus provou que poderia tanto pregar, quanto curar, quanto libertar oprimidos, quanto dar o sustento. Portas seriam abertas, riquezas seriam encontradas, sustento necessário. Jesus até prometeu que realmente eles não teriam falta de nada. E eles então creram, deixaram o barco, deixaram as redes e saíram com Jesus. Outros assumiram o barco, os 2 barcos, de Pedro e André, de Tiago e João, e outro assumiu a sinagoga como rabi naquela região, que foi o trabalho de Jesus até os 30 anos de idade. Consagrado pela comunidade, rabi, ratificado por alguma autoridade dos judeus ali na região, e Jesus assim se sustentou, Jesus assim viveu, trabalhou até os 30 anos. Agora ele sai. Então o versículo 12 já é essa caminhada de Jesus por Israel, por toda a terra, e vai culminar em Jerusalém. Então quando ele estava numa daquelas cidades, já há um movimento. Jesus já está indo, já com os seus apóstolos, e assim ele vai pela cidade já se desvinculando de uma só sinagoga. Ele vai agora por todas as sinagogas que for possível. Ele vai andar por Israel o máximo que possa no caminho para Jerusalém. Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Aqui uma palavra de fé e uma palavra de confiança no amor de Jesus, no amor de Deus, no amor do Messias, na vontade de Deus. Se quiseres, bem podes limpar-me. Isso glorifica a Deus, isso agrada a Jesus, isso agrada a Deus, agrada aos céus. Quando você confia e você se entrega, você se coloca já numa expectativa de receber. Bem podes limpar-me. Uma palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vai dando essa expressão à palavra de Deus, e a palavra de confiança na palavra de Deus, de esperar na palavra de Deus, de obedecer à palavra de Deus. Como Pedro lançou a rede, sobre a tua palavra lançarei a rede. E agora este homem, cheio de lepra, já chega e fala: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Eu te conheço, eu estou ouvindo a sua história, estou sabendo que o Senhor pode, que o Senhor ama, e que o Senhor cuida, que o Senhor se interessa pelos problemas dos outros. O Senhor é Deus. O homem é egoísta, o homem é vaidoso, o homem busca o seu próprio interesse. Mas Deus é amor, Deus está por cima, Deus está cuidando de nós. Nós pertencemos a Deus, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Ele nos ama, Ele nos quer bem e quer habitar conosco. O projeto de Deus para a humanidade, fomos criados como casa do pó, como condição de termos o Espírito de Deus habitando em nós, de Deus habitar conosco, Jesus habitar em nós, dentro de nós, Cristo em nós, esperança da glória. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe já, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então ele recebeu o milagre, o homem foi curado da lepra. Jesus demonstrou o seu amor, pois houve fé. Havendo fé, há essa possibilidade, há essa liberação do poder, porque alguém tocou com fé. Agora Jesus o tocou pela fé, porque ele creu. Ele disse: eu quero o bem, eu quero a salvação, eu quero a cura, eu quero o melhor para você. Eu te amo e sinceramente quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Os apóstolos estão vendo isso, esses acontecimentos, estão confirmando esse chamado. Realmente, eles diziam, realmente Jesus tinha mesmo que sair da nossa cidade e ir por toda Israel, todas as cidades, o máximo possível de cidades, porque tem pessoas leprosas
tem pessoas morrendo, tem pessoas oprimidas, possuídas por espíritos imundos, endemoniadas, tem crianças morrendo e Jesus pode curar se Ele está entre nós. Então, que demos essa oportunidade, que possamos ir com Ele, ajudando no seu ministério, e as pessoas vão sendo curadas, as cidades vão sendo abençoadas, transformadas com a presença de Jesus. Posteriormente, eles vão aprender que se eles também forem batizados com o Espírito Santo, eles poderão se multiplicar, indo milhares de apóstolos batizados com o Espírito Santo por todas as cidades do mundo. Por isso Jesus vai poder dizer aos seus apóstolos, aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão os que crerem. Então, se todos ficarem em Jerusalém e forem revestidos de poder, todas as cidades do mundo poderão ser alcançadas por pessoas que andam pelas ruas, andam pelas praças, ensinam nos sábados, e as pessoas vão sendo curadas, libertas, e assim vão crendo pelos sinais que vão cooperando com a pregação da salvação de Cristo, do Espírito Santo morando em nós, de receber a Cristo, receber a Jesus. Receber a Jesus é mesmo em espírito, é Jesus vir e habitar em você, morar em você pelo Espírito Santo. Receber a Jesus pela fé é permitir que Ele venha através do Espírito de Cristo e esteja morando dentro de você. Isso é salvação, isso é vida eterna. Você estará obedecendo a Deus, andando em justiça, estará fazendo parte do reino de Deus aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja curado, tenha fé, receba o poder de Deus. Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.